poderosa do que todos os exércitos do mundo, é uma ideia cuja hora tenha chegado. E este pensamento de Vitor Hugo se aplica perfeitamente ao novo mandamento do Cristo de Deus. Amai-vos como eu vos amei. Ninguém tem maior amor do que este, dar a vida pelos seus amigos. Novo mandamento é, por isso, a ideia das ideias, a ideia máxima, a última palavra deste fim de ciclo. É o caminho natural da realização da maior profecia do Redentor da humanidade. Haverá um só rebanho para um só pastor. E o pastor do rebanho único, evidentemente, é Jesus, o Cristo, que nos deu seu novo mandamento. Sem este novo mandamento, não há política, não há ciência, não há filosofia, não há religião, nem Bíblia, nem Evangelho, nem Apocalipse. Quem não sabe Apocalipse já não sabe Evangelho. Que o novo mandamento lançado no Evangelho triunfa no Apocalipse. E o Apocalipse é o Evangelho moderno. Mas agora Jesus está voltando. E é por isso que levamos a todo o Brasil e a todo mundo pelas ondas hertzianas o Apocalipse de Jesus segundo São João, o último livro da Bíblia Sagrada, o livro das profecias finais. Anjo tocou a trombeta e vi que uma estrela caiu do céu na terra e lhe foi dada a chave do poço do abismo, e ela abriu o poço do abismo e subiu o fumo do poço como fumo de uma grande fornalha, e se escureceu o sol e o ar com o fumo do poço. E do fumo do poço saíram gafanhotos para a terra, e lhes foi dado um poder, como tem poder os escorpiões, e lhes foi mandado que não fizessem dano a erva da terra, nem a verdura alguma, nem a árvore alguma, mas somente aos homens que não têm o sinal de Deus nas suas testas. E lhes foi concedido não que os matassem, mas que os atormentassem durante 5 meses. E o seu tormento é como o tormento do escorpião quando fere o homem. E naqueles dias, os homens buscarão a morte e não acharão a morte. Eles desejarão morrer e a morte fugirá deles. E as figuras dos gafanhotos
eram parecidas aos cavalos aparelhados para a batalha. Sobre as suas cabeças tinham coroas semelhantes a ouro. Seus rostos eram como rostos de homens. E tinham os cabelos como os cabelos das mulheres. Seus dentes eram como os dentes dos leões. E vestiam couraças como couraças de ferro. E o estrondo das suas asas era como o estrondo de carros de muitos cavalos que correm ao combate. E tinham caudas semelhantes a dos escorpiões, e havia aguilhões nas suas caudas. Seu poder se estendia a fazerem mal aos homens durante 5 meses. E tinham sobre si, como seu rei, um anjo do abismo, chamado em hebreu Abaddon, em grego Apollyon, e segundo o latim quer dizer o exterminador. O primeiro ai já passou, e eis que se seguem novas desgraças. E vi que uma estrela caiu do céu. Esta segunda estrela foi Teodoro de Bizâncio, homem sábio, reconhecido como tal, muito instruído nas artes da Grécia, quem o proclama é Epifânio. Esse Teodoro de Bizâncio, sendo preso pela fé com outros muitos cristãos, foi o único dos seus companheiros que fraquejou, renegando Jesus, o Cristo. Como os que conheciam seu saber o censurassem por queda tão vergonhosa, para um homem do seu talento e suas luzes espirituais, que foi que respondeu Teodoro, espanador na memória? Respondeu a eles que se tinha renegado Jesus, não era nenhuma culpa que cobria uma fraqueza. Renegaram o homem, não renegaram a Deus. Isto se deu durante a perseguição de Septímio Severo, do ano de 196. Foi Teodoro de Bizâncio o primeiro heresiarca conhecido entre os cristãos não-judeus e renovou o erro capital da impiedade judaica, impiedade que consistiu em não reconhecer Jesus como aquele Messias, como aquele Cristo de Deus prometido desde Moisés, no Velho Testamento. Então esta segunda estrela foi Teodoro de Bizâncio. E depois? E nas outras voltas cíclicas, espanador na memória. Nós vamos lá.
E do fumo do poço saíram gafanhotos. A praga de gafanhotos que saíram do fundo do poço para se espalharem sobre a terra são os ímpios que, segundo o erro de Teodoro de Bizâncio, atacaram uns depois dos outros o próprio Cristo de Deus. Veja quem tem olhos de ver. Gafanhotos místicos, a quem falta vocação religiosa, ou apostólica, ou espiritual. Bem como dos gafanhotos naturais, não se conhece a geração. Por quê? Porque se formam da podridão da terra. Gafanhotos sem consistência, sem movimento regular de doutrina, talando a messe de Deus neste mundo. Gafanhotos a quem foi dado um poder como o poder dos escorpiões. O que quer dizer isto? Quer dizer que o seu veneno oculto, um veneno que está na cauda, é um veneno que não aparece logo, mas que se descobre nas consequências. Gafanhotos de singular condição, que deixando intactas as árvores, as ervas, todas as árvores, enfim, só fazem mal aos homens, para que se entenda que o dano é todo espiritual. Feito somente àqueles que não têm nas suas testas o sinal de Deus. Isto é, aos que não são verdadeiros cristãos, por lhes faltar uma fé constante até o fim. Gafanhotos, finalmente, que têm por seu rei o anjo do abismo chamado Exterminador. Abaddon, Apollyon, Lúcifer, a quem Jesus, no Evangelho, segundo São João, capítulo 8, versículo 44, chama homicida, criminoso homicida desde o princípio. É Satanás como símbolo da inveja criminosa. A inveja come essa gente pior que câncer. Então já vimos que 2 estrelas caíram do céu. E nas outras voltas cíclicas do Apocalipse, outras estrelas cairão. Estão caindo, estão caindo. Porque vem aí coisas muito sérias, que lembra esse estrondo das suas asas, como estrondo de carros e muitos cavalos correndo ao combate. Isto concorda muito bem com o que dos gafanhotos escreveu antes Plínio. Fazem tão grande estrondo quando voam que a gente cuida que são outras aves poderosas. Basta ver livro 11, capítulo 29 de Plínio. A imagem de João Evangelista está perfeita e prepara ambiente para aquela outra catástrofe. Naqueles dias, os homens buscarão a morte e não a acharão. Eles desejarão morrer e a morte fugirá deles. Meus amigos, meus irmãos, ninguém se ilude. Quem não souber Apocalipse estará fora da vida,
fora da realidade das coisas. Quem não sabe Apocalipse já não pode mais dizer que sabe Evangelho, porque não sabe. O Evangelho moderno é exatamente este: Apocalipse. A revelação que Deus confiou ao Cristo e a trouxe à humanidade através de João, o discípulo amado.